Boa noite, professores, boa noite, compas, e boa noite a todo mundo que está assistindo nosso seminário de integração. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai apresentar sobre a obra de Paulo Freire, seus marcos históricos e tudo o que ele deixou para a gente estar aprendendo até hoje. A gente vai estar conversando, fazendo um debate aqui. Espero que vocês gostem. Eu vou começar falando um pouquinho de quem foi Paulo Freire até o início dele com os trabalhos de educação. Bom, Paulo Regis Neves Freire, nascido dia 19 de setembro de 1921, em Recife. Ele era filho de um capitão militar e uma doméstica. O pai dele faleceu quando Paulo era ainda muito, muito novo, então a família acabou passando por dificuldades. A mãe e a família recebeu ajudas de um tio próximo, só que esse tio também, com o passar dos anos, acabou tendo problemas financeiros e também não pôde mais ajudar a família até que ele falece. Então, Paulo, com a ajuda da mãe, vai pedir oportunidade nas instituições de ensino para que ele também pudesse ter acesso à educação, porque ele, desde muito novo, sempre quis estudar, mas acabou que, pelas intercorrências da vida, não teve tanto acesso à educação assim. A instituição que aceita o Paulo é a mesma que ele permanece até ele se formar. Quando ele se forma, né, no ensino médio, ele tem muita vontade de fazer direito, então é a universidade que ele faz, ele escolhe o curso de direito e faz, e ele se forma bacharel em direito. Só que logo nos primeiros trabalhos com isso, ele percebeu que não era aquilo que ele queria, não era aquilo que alegrava ele. Então, ele foi participar de um projeto de divisão de educação e cultura no SESI, no ano de 1947. E aí, a partir desse trabalho, ele tem um contato maior com a educação e ele vai se identificar muito mais na educação do que com o direito, que era o que ele tinha se formado. É, a convite de Miguel Arraes, que era prefeito de Recife, depois vem a ser governador do Pernambuco, ele vai participar de alguns desafios de alfabetização. Nesses desafios de alfabetização, ele percebe que o meio do aluno influencia na aprendizagem. Então, ele desenvolve um método para se aproximar da realidade do aluno e, a partir daí, ele vai alfabetizar aqueles alunos. Então, ele participou de alguns desafios. O principal, que foi mais marcante, foi que ele alfabetizou 400 alunos em menos de horas. Então, Paulo Freire, a partir daí, é visto como um dos principais educadores do mundo e hoje ele ainda assim é lembrado como o principal educador do mundo. Agora, a Stephanie vai falar um pouquinho sobre o método freiriano, para a gente entender qual foi esse método que ele desenvolveu. E a importância desse método é importante a gente lembrar que o diferencial do Paulo Freire foi o método que ele desenvolveu a partir da observação das necessidades do aluno. Então, Primeiramente, a gente vai discutir agora um pouco sobre o método. O método freiriano foi desenvolvido em 1960 por Paulo Freire e aplicado pela primeira vez em 1963 na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, onde o Paulo Freire ele foi desafiado a educar 300 trabalhadores rurais em apenas 40 horas. E usando o método desenvolvido, ele conseguiu. Bom, ele quis ensinar de uma forma mais simples possível para aquelas pessoas. E como eram trabalhadores braçais, a maioria dessas pessoas não tiveram acesso à educação. Então, ele desenvolveu as famosas palavras geradoras. E, basicamente, ele ensinava seus alunos através de palavras que fizessem parte do cotidiano daqueles alunos. Então, ele quis mostrar o alfabeto de uma forma inovadora e simples. Basicamente, isso é um método, uma forma simples
de ensinar, né? Primeiramente, o método é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de investigação, que é onde o professor busca no vocabulário do aluno palavras e coisas que fazem parte da sociedade onde ele vive, né? Por exemplo, na cidade de Angicos, onde ele alfabetizou 300 alunos, foram desenvolvidos 410 palavras, se eu não me engano, através de bate-papo, através da conversa entre o professor e o aluno. Essa é a etapa de investigação. A segunda etapa é a de sistematização, que é onde ele codifica e decodifica esses temas, buscando o significado social, tomando uma consciência do mundo, vivido pelos alunos. E é nesse momento que o educador ele faz a associação das palavras com a realidade. Por exemplo, a palavra... Eu vou pegar um exemplo que eu vi, que é a palavra feira. Quando aqueles trabalhadores iam... Assim, ele colocava a palavra feira na lousa e perguntava para aqueles alunos o que eles viam quando eles olhavam para aquela palavra. Então, os alunos praticamente diziam coisas que fizessem parte do cotidiano deles mesmos. Então, eles olhariam e falariam: minha mulher vai na feira comprar milho, ou então a gente planta milho. Então, é a decodificação daquela palavra. Então, ele vai decodificar e vai construir novas palavras. E a última etapa é a etapa de problematização, onde o professor ele busca mostrar para o aluno uma visão crítica, né? Tirar aquela visão mágica que o aluno tem no mundo. Então, ele critica, ele entra em um debate com o aluno criticando a realidade que ele vive. Então, sendo social, problemas sociais, nacionais e assim por diante. Bom, Paulo Freire, ele quis, como eu falei, mostrar de uma forma simples, então ele tirou o uso de cartilhas. Ele ensinava pelas palavras geradoras e tal. Então, as cartilhas de antigamente são cartilhas que a gente ainda encontra hoje em dia, então a gente aprendia vovó viu a uva, pipoca pular na panela, mas pro Freire, aqueles alunos eles não entenderiam assim. Então ele quis mostrar o alfabeto de uma forma fácil. Ele trouxe essas palavras que faziam parte do cotidiano deles, né? Então, o trabalhador rural, ele aprenderia palavras que eles sabiam o que significavam, por exemplo, enxada, ele sabia o que era colheita. Então, ele trouxe essas palavras e decodificavam essas palavras e geravam outras. Essa, basicamente, eram as palavras geradoras. Bom, o método, ele também é dividido, eu vou só pegar aqui, em 5 fases. Eu tinha dado uma pesquisada e descobri. E, primeiro, a primeira fase do método freiriano é o levantamento do universo do grupo. Então, ele colocava os alunos para debaterem entre si e ele, com aquele debate, ele anotava as palavras que aqueles alunos falavam, né, durante as conversas, e depois ele criava as palavras geradoras. Então, era daí que ele tirava as palavras geradoras. Ele colocava os alunos para
debaterem, cada aluno tinha um grupo específico e ele ia anotando essas palavras. A segunda fase, que é escolher as palavras, né? Ele escolhia essas palavras, respeitando o vocabulário do aluno e os problemas com as fonéticas. Então, se o aluno tivesse algum problema fonético, ele respeitaria da mesma forma. A terceira fase é a criação de situações existenciais, então, típicas do grupo, né? São situações que ele desafiava aqueles alunos a pegar aquelas palavras e eles mesmos criarem outras com o que eles entenderam. Então, seria também uma forma de fazer o alfabeto se desenvolver mais facilmente entre os alunos. A quarta fase, que é a elaboração de fichas roteiro. As fichas roteiro auxiliavam os debates. Ele escrevia certas palavras e os alunos, eles pegavam essas fichas e a palavra específica e explicaria para o professor o que para ele aquela palavra significaria. Então, ele poderia colocar tanto uma palavra do linguajar deles, quanto uma palavra mais formal, assim, não muito usada por eles. E a última é a elaboração das fichas. A quinta e última fase é a elaboração das fichas das palavras geradoras. Então, ele pegava tudo isso, desenvolvia as palavras geradoras e anotava nessas fichas e desenvolvia todo ali o método, né? Bom, o método freiriano, particularmente, ele teria uma importância muito grande, no meu ponto de vista, do Brasil hoje em dia. Tanto que na época, né, foi criado um plano de alfabetização, foi o Plano Nacional de Alfabetização, que foi impedido, infelizmente, pela ditadura militar, e foram tempos difíceis. Depois que aconteceu isso, muitas pessoas, praticamente 33% da população, ainda eram analfabetos, ainda tinham pouca acessibilidade à educação. Assim, ditadura, ninguém se importava com isso, né? Mas se importava muito com Paulo Freire, tendo uma perseguição muito grande em volta dele. Eu digo que o país, ele foi muito medíocre, porque em vez de aproveitar uma educação, assim, particularmente se o método freiriano fosse usado hoje em dia com a população brasileira, estaria abrindo muitas portas. Então, eu acho que é por isso que impediram muito. E impedem até hoje, né? O Paulo Freire, ele é muito requisitado fora do Brasil. E isso é uma coisa muito triste de se pensar, porque ele é daqui, o país da nacionalidade dele, então ele ser mais requisitado fora do país dele do que dentro é um pouco meio, sei lá, eu não sei falar para vocês, mas é um pouquinho triste pensar nisso. Porque, eu falei com a Luzia uma vez, na Alemanha, eles usam o método freiriano para alfabetizar imigrantes que vêm, né, para lá. Então, eles usam o método para esses imigrantes entenderem melhor o idioma. Então, vocês entendem a importância que seria, né, o método da gente, como seria se ele fosse usado. A porcentagem de analfabetos seria muito menor, com certeza.
Freire teria... Luísa, você pode falar. Pode terminar. Pode falar, pode dar sua opinião. Vai ser um debate. Eu acho que isso é até importante a gente falar sobre. Eu acho que são tantos países que valorizam o método freiriano até os dias de hoje e o nosso não, então eu acho que tem alguma coisa errada e é uma coisa que a gente precisa começar a refletir. E só uma informação bacana também que eu gostaria de passar para vocês é que o Paulo Freire, ele percebeu essa facilidade das pessoas aprender com palavras com o filho dele. Ele percebeu com o filho dele, ele e o filho dele estavam passando de carro e ele viu um comercial de Nescau. E aí o filho dele conseguiu ler a palavra Nescau e começou a cantar a musiquinha. Então, a partir daí, ele assimilou que, tipo, uma palavra, ele conseguiu ler uma palavra e dali já conseguiu imaginar tantas outras. Então, ele conseguiu perceber que isso facilitaria na alfabetização. Então, eu acho que nosso país ele está precisando focar um pouco mais e valorizar o que a gente tem de tão bonito, que outros países conseguem valorizar e aplicar de uma forma tão bonita e a gente não. Uma escola pública dos Estados Unidos, que é a melhor escola pública dos Estados Unidos, usa o método freiriano até os dias de hoje. E a gente, um país tão grande, não usa e não é aplicado e nunca foi. Então, eu acho que a gente precisa debater sobre isso, porque é uma coisa que, né, afeta a gente diretamente. O método, ele daria voz, muita voz do povo, né? E eu acho que não é isso que a maioria, certa maioria não quer, né? Então, não... Só enfatizando o que a Stephanie falou e o que a Luzia também continuou, né? Eu me lembro muito da minha época de escola, quando o professor ia passar alguma coisa e queria que a gente ficasse repetindo aquela palavra sílaba por sílabas. E era o método do Paulo Freire já. E isso foi muito importante, e é muito importante na alfabetização do aluno, de uma criança que está começando agora. Igual a Luzia falou, é muito importante sim. E tem que voltar, tem que sim ser utilizado esses métodos. As pessoas deveriam sim ser aplicados nas escolas, coordenadorias, para a utilização desse método. Muito importante. Bom, basicamente, foi um pouco sobre o método. Acho que foi bem importante falar sobre ele também, né? Foi daí que ele foi reconhecido mesmo como o educador Paulo Freire. Como o Brasil entrou na década de 60 em uma ditadura militar, eles viram Paulo Freire e o seu movimento estudantil para a alfabetização das pessoas como algo de risco para eles, como governo ditatorial. Então, eles exilaram Paulo Freire e ele foi, se não me engano, para o Chile. Só pelo Chile, mas ele foi exilado de vários outros países. Entre esses exílios, ele foi professor em Harvard, né? Ainda dentro da década de 60, indo para 70, que foi quando ele publicou a sua maior obra, que é A Pedagogia dos Oprimidos. Nesse meio tempo, aqui no Brasil, a lei de censura da mídia era muito rigorosa ainda, e entrando na década de 70, foi promulgada uma lei sobre a censura de livros. Ou seja, eles proibiram os livros de Paulo Freire aqui no Brasil e muitos outros também. Como eu disse, ele foi professor nos Estados Unidos e ele foi para um outro país que agora eu não me lembro o nome.
que, se não me engano, fica na África. Ele voltou para o Brasil do seu primeiro exílio depois de 15 anos. Ele se aliou ao PT, como alguns de nós sabemos. Da perseguição de Paulo Freire em si, é dito, ele cumpriu o exílio 2 vezes, na verdade, né? Que ele previu já que aconteceria um golpe militar no país que ele estava exilado, então ele foi para outro país, né? E assim, ele só voltou para o Brasil realmente depois de 15 anos. Durante esses 15 anos, ele viveu a vida dele, como eu disse, foi professor em Harvard, publicou vários livros nesse meio tempo. E depois que ele voltou, um dos piores acontecimentos na vida dele seria a perda da primeira esposa, chamada Elsa, se não me engano. Mas ele se casou. Pode falar, sabe? Sem querer te interromper. Mas, inclusive, a Elsa, ela era uma pedagoga que foi uma das mulheres que mais influenciou ele a seguir a área da educação. Sobre a época, sobre essa época toda, é importante a gente pensar que tudo isso se passa no Nordeste, né, no Pernambuco. Então, lá eles estavam vivendo num cenário de expansão da indústria, as indústrias estavam chegando lá com mais força, as pessoas estavam precisando de emprego, porque o Brasil já estava vivendo uma crise. Então, quando Paulo Freire chega conseguindo alfabetizar um número muito grande de pessoas em pouco tempo, ele começa assim, incomodar, né? Ele começa a incomodar, porque o Brasil ele era um país de analfabetos. E quando você tem um educador muito bom e muito dedicado no que faz, ele começa a incomodar. Então, acho que foi esse o ponto de partida para a perseguição dele. Foi porque ele estava mudando o cenário. A cidade que as meninas citaram, que foi aonde ele começou o desafio de alfabetização, era a cidade que era o mais alto índice de analfabetismo. E ele chegou lá e do dia para a noite era 400 analfabetos a menos. Lembrando que naquela época analfabeto não tinha direito ao voto, então a partir dali era 400 pessoas a mais votando. Então, assim, ele começa a mudar a situação de muita gente. Eu acho que esse é o ponto de partida do incômodo que o Paulo Freire causou nos líderes, né, brasileiros naquela época, que eu acho que não podia nem se dizer representantes, porque a gente estava vivendo uma ditadura. Então, eu acho que é muito importante a gente também ressaltar isso. E quando ele volta para o Brasil, quando ele retorna para o Brasil, ele já é o Paulo Freire mundial, né? Ele não é mais, assim, uma pessoa que está querendo alfabetizar, ele já é o Paulo Freire. Então, ele volta com muita força. E ele volta e leva toda essa força dele para o PT, que foi o partido que ele se filiou. E, né, eu acho que é importante a gente pensar que, assim, ele não só se propôs a alfabetizar, mas também ele se propôs a criar projetos para mudar a vida das pessoas por um longo prazo. E as pessoas, de certa forma, não souberam aproveitar, na minha opinião. Ele não ficou conhecido só mundialmente, como também internacionalmente. Livros dele foram traduzidos, criaram vários, como pode-se dizer, vídeos, histórias, sobre o que ele estava fazendo, sobre a obra dele aqui, que foi passado para frente, que foi ensinado, tanto que, acho que foi a Stephanie, foi a Elis que falou, não sei, que uma escola fora estava aderindo ao método fleriano, né? Eu acho, né, muito vergonhoso ele ter, assim, claro que ele foi destinado a nascer aqui no Brasil. Eu acho que se ele não fosse brasileiro, não sei se ele teria essa oportunidade. Ele foi, assim, buscou muito pelos propósitos dele. Ele era todo mundo que luta, assim, como ele lutou, sabe? Depois da perseguição, apesar
apesar de tudo que colocaram em cima dele, a pressão, ele continua com os trabalhos, continua escrevendo, publicou as obras dele, continuou dando as aulas, né? Então, é vergonhoso pensar que um educador tão importante é daqui e não, assim, hoje a gente não pode aproveitar isso. Mas agora eu vou falar um pouquinho das dificuldades que os camponeses tinham de estar tendo acesso ao ensino, a trabalho, a meios de sobrevivência, meios de trabalho. O principal motivo onde os camponeses não conseguiam ter o acesso àquele ensino, não só o método floriano, mas ao ensino básico, o ensino de direito deles, era questão de distância. Tinham pais que não permitiam que seus filhos tivessem aquele ensino pelo fato de falar que ele tem que trabalhar e não estudar, que trabalhar era o que daria para ele um futuro, né? E não o ensino, principalmente em si, o ensino floriano. Também a distância, já por ser no campo, a diferença de uma escola, da educação do campo para uma escola rural é totalmente diferente, né? Totalmente o acesso. Isso, inclusive, é tão irônico por eles falarem da igualdade, onde a gente não se vê igualdade nesse ponto de vista. Assim que Paulo Freire voltou, ele entrou junto com o Instituto Capibari, que era um instituto onde ele queria ensinar, queria passar para todo mundo, não só que as pessoas aprendessem a ler ou a escrever, ele queria que eles tivessem opinião própria, opiniões formadas, e conseguissem se expressar. E também ensinava eles a fazer o próprio cultivo da própria horta, trabalhar na própria fazenda, no próprio campo, o que é que seja, para ele conseguir, dali, tirar o seu próprio sustento. Vou falar um trecho que eu achei muito interessante quando eu vi, eu até anotei, pois mostra que tudo aquilo que todo mundo que era contra o Paulo não sabia exatamente nada do que ele queria passar, ou só era contra mesmo porque ele incomodava por ser um cara que ajudou muitas pessoas, deixou grandes marcos históricos, conhecido internacionalmente, entre outras coisas que Paulo fez. O Paulo queria despertar conscientização e autonomia nas pessoas, para que capacite o oprimido para livre e total interpretação de leitura e escrita, tornando o cidadão letrado e com opinião própria. Isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Encerramos por aqui. Muito obrigada pela presença de cada um, pela paciência de ter ficado até agora. Tenham uma ótima noite. Agora eu vou falar um pouquinho das dificuldades que os camponeses tinham de estar tendo acesso ao ensino, a trabalho, a meios de sobrevivência, meios de trabalho. O principal motivo onde os camponeses não conseguiam ter o acesso àquele ensino, não só o método floriano, mas ao ensino básico, o ensino de direito deles, era questão de distância. Tinham pais que não permitiam que seus filhos tivessem aquele ensino pelo fato de falar que ele tem que trabalhar e não estudar, que trabalhar era o que daria para ele um futuro, né? E não o ensino, principalmente em si, o ensino floriano. Também a distância, já por ser no campo, a diferença de uma escola, da educação do campo para uma escola rural é totalmente diferente, né? Totalmente o acesso. Isso, inclusive, é tão irônico por eles falarem da igualdade, onde a gente não se vê igualdade nesse ponto de vista. Assim que Paulo Freire voltou, ele entrou junto com o Instituto Capibari, que era um instituto onde ele queria ensinar, queria passar para todo mundo, não só que as pessoas aprendessem a ler ou a escrever, ele queria que eles tivessem opinião própria, opiniões formadas, e conseguissem se expressar. E também ensinava eles a fazer o próprio cultivo da própria horta, trabalhar na própria fazenda, no próprio campo, o que é que seja, para ele conseguir, dali, tirar o seu próprio sustento. Eu vou falar um trecho que eu achei muito interessante quando eu vi, eu até anotei, pois mostra que tudo aquilo que todo mundo que era contra o Paulo não sabia exatamente nada do que ele queria passar, ou só era contra mesmo porque ele incomodava por ser um cara que
ajudou muitas pessoas, deixou grandes marcos históricos, conhecido internacionalmente, entre outras coisas que Paulo fez. Aqui fala que ele queria mostrar, Paulo queria despertar conscientização e autonomia nas pessoas, para que capacite o oprimido para livre e total interpretação de leitura e escrita, tornando o cidadão letrado e com opinião própria. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa apresentação em homenagem aos centenários de Paulo Freire. Uma ótima noite a todos. Só para amolecer o coração de vocês, tá doido para ver vocês.